A paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos aqui para poder continuar mais uma aula da carta aos Romanos e hoje nós estaremos falando sobre o capítulo 5, em especial dos versículos de 1 ao versículo 11. Para que a gente possa comentar, é necessário que a gente leia pelo menos esses 11 versículos. Acompanhe aí na sua Bíblia. Vou estar lendo Romanos capítulo 5, versículos de 1 até o 11, que diz: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado é esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios, dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco, que Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Aleluias. O povo de Deus unido em Cristo. Romanos 5, nós estamos utilizando o livro de John Stott, a mensagem de Romanos. Quem vos fala é o pastor Jusley, da Igreja de Deus, Conjunto Primavera. E antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu gostaria que você, que tem acesso ao meu canal no YouTube, divulgue este canal, passe para as outras pessoas, peçam para que elas se inscrevam. Nós estamos colocando vários vídeos, de interesse daqueles que são teólogos, daqueles que gostam de estudar teologia, que gostam, de estudos temáticos. Nós temos lá 4 estudos sobre temperamentos: temperamento colérico, fleumático, sanguíneo, melancólico. Nós temos também estudos lá para casais, nós temos estudos voltados lá falando sobre a vida do apóstolo Paulo, e nós temos também essas aulas que nós estamos colocando do livro de Romanos e também aulas de homilética. E pedimos o favor, o seu apoio em nos ajudar a divulgar este material e também se inscrevendo no nosso canal no YouTube. Vamos lá? Romanos 5, o povo de Deus unido em Cristo. Carta de Romanos, capítulo 5. Bom, Paulo, ele inicia o capítulo 5 com uma sequência de afirmações em que o sujeito que aparece é nós. Antes, nós vamos ver aqui que nos capítulos anteriores, ou era judeu, ou era gentil, mais voltado no eu. Agora não, agora a palavra ela se volta para nós, dizendo assim: nos gloriamos na esperança da glória de Deus, também nos gloriamos nas tribulações e também nos gloriamos em Deus. Agora todos fazem parte de um mesmo pacote. Com essas magníficas declarações de fé, o apóstolo Paulo identifica-se com todos que foram justificados pela fé.
quer seja judeu, quer seja gentil, quer seja branco, quer seja preto, não importa. Aqui são aqueles que aceitaram o sacrifício de Cristo na cruz, ou seja, que foram justificados, que creram pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, quer judeus, quer gentios. E ele expressa aqui a solidariedade do povo de Deus, a nova comunidade no Messias de Jesus Cristo. Neste capítulo, Paulo traça um contraste entre Adão e Cristo, com suas respectivas comunidades. Já que no capítulo 5, no capítulo 4, nós fizemos uma comparação, Paulo traz, né, um herói da fé, que é Abraão. Aqui não, aqui nós fazemos uma comparação entre Adão e Cristo, onde esse nós traz a marca de alguém que morreu e ressuscitou com Cristo, e depois é caracterizado como escravo de Deus por meio de Cristo. Romanos 5:1 até 11, ele trata das consequências da justificação. O parágrafo inteiro que nós lemos, versículos de 1 a 11, eles estão ligados ao verso de número 1. Ou seja, do 2 até o 11, eles estão ligados com o versículo de número 1, dizendo assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, meus irmãos, ele faz 6 afirmações bastante ousadas com referência àqueles a quem Deus justificou. Vejamos. Primeiro, Paulo, ele afirma categoricamente no versículo 1 que nós temos paz com Deus. Ou seja, a busca pela paz, seja em qualquer esfera, ela é uma obsessão universal do ser humano. Nós estamos em busca da paz. Porém, é a paz com Deus através da reconciliação com Ele, o qual se constitui a primeira bem-aventurança da justificação. Porque por conta do nosso pecado, o pecado lá de Adão, nós nos tornamos inimigos de Deus. E nós ansiamos e desejamos ter novamente paz com Deus. Assim, justificação e reconciliação andam de mãos dadas, elas andam juntas, pois Deus nos declara justos sem dedicar-se a nós em amizade e sem estabelecer paz entre nós e eles. O detalhe é que nós temos paz com Deus agora como uma posse presente, que nós alcançamos através de Cristo. Uma segunda, nós estamos firmes na graça de Deus. Capítulo 2, parte A. Através de Cristo, nós obtivemos a nossa introdução a essa graça, na qual agora estamos firmes. E obtivemos, meus irmãos, acesso à graça por meio de Cristo. Cristo nos fez esse favor. Isso você pode verificar lá no livro de Hebreus, que Cristo nos introduziu ao santuário de Deus a fim de adorar. Com a morte de Cristo, rasga-se o véu, não existe agora um véu mais de separação, nós temos acesso livre através de Cristo a Deus. Nós temos ainda a figura de alguém sendo introduzida na câmara de audiência de um rei para ser apresentado a ele. E quem faz esse papel é Jesus Cristo. Então, nós estamos firmes na graça pelo fato de Cristo ter nos introduzido a ela. O crente justificado, ele desfruta de uma bênção muito mais grandiosa do que uma simples aproximação periódica de Deus. Presta atenção nisso. Nós temos o privilégio de viver no templo e no palácio. Tem uma história que eu gosto muito, que é do rei Davi, quando ele chega para uns parentes do rei Saul, finado rei Saul na época, e ele pergunta, não tem nenhum dos parentes, não sobrou ninguém dos filhos
do rei, para que eu possa ser bondoso com ele, para que eu possa ser misericordioso com ele. Aí esse parente diz assim para Davi: olha, sobrou Mefibosete, mas ele é aleijado dos pés. O rei diz: não importa, traga para ele. E Davi traz esse rapaz, filho, né? E aí ele coloca ele na presença agora do rei. Ele começa a comer, ele é introduzido na presença do rei, ele tem o direito de comer junto com o rei. Essa parte que nós temos o privilégio de viver no templo e no palácio. Isso ocorreu com Mefibosete. Nossa relação com Deus, que nos foi possibilitada pela justificação, não é esporádica, mas ela é contínua, ela continua. Não é precária, mas é uma relação segura. Cristo nos garante isso. Bom, um terceiro aspecto, meus irmãos, que Paulo apresenta, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A esperança cristã não é algo incerto, como nossas esperanças comuns do dia a dia. Ela é uma expectativa jubilosa, confiante, que se baseia nas promessas de Deus, como nós vimos no caso de Abraão. Abraão, pela fé, ele se apossou da bênção de Deus para a sua vida. O objeto da nossa esperança é a glória de Deus. Ou seja, seu radiante esplendor, que um dia se manifestará em toda a sua plenitude. Isso, a glória de Deus, já se manifesta continuamente, tanto nos céus e na terra. Por isso o salmista diz que os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento, as obras do teu poder. Então, os frutos da justificação têm relação com o passado, com o presente e com o futuro. Nós temos paz com Deus como resultado do nosso perdão no passado. Estamos firmes na graça, nosso privilégio presente. E nos gloriamos na esperança da gloriosa de Deus, que é a nossa herança futura, na qual nós receberemos um corpo glorificado, na qual nós encontraremos com o Senhor Jesus Cristo e teremos uma morada eterna para sempre. Um outro aspecto que Paulo aborda, também nos gloriamos nas tribulações, versículos 3 a 8. As tribulações e sofrimentos mencionados aqui se referem à oposição e perseguições por parte de um mundo hostil. Jesus mesmo, ele nos preveniu que nós no mundo teríamos aflições. Paulo, semelhantemente, diz que era necessário que os cristãos daquela época passassem por muitas tribulações para entrarem no reino de Deus. Nós nos tornamos co-herdeiros de Cristo se de fato nós participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Capítulo 8, versículo 17. E este é o motivo que devemos sempre, mas sempre regozijarmos, tanto no sofrimento quanto na glória. Se o sofrimento conduz à glória, entre mentes, ele leva-nos a uma maturidade. A tribulação, ela produz perseverança, paciência e resistência, e isso nos leva a ter uma maturidade. E o sofrimento, por incrível que pareça, ele é o melhor contexto no qual podemos ter certeza do amor de Deus por nós. Isso é difícil de aceitar, né? Porque muitas vezes a gente perde parentes próximos, a gente perde pai, perde filho, né? E a gente
está sofrendo. Como pode isso nos aproximar de Deus? Isso nos aproxima de Deus. O sofrimento, meus irmãos, é o melhor contexto para nós termos certeza do amor de Deus por nós. Em um outro aspecto, nós seremos salvos por meio de Cristo. Versículos 9 e 10. Os versículos 9 e 10 se concentram naquilo que Cristo fez na sua primeira vinda, mas também naquilo que poderá fazer ainda na sua segunda vida, entre a nossa salvação passada e a nossa salvação futura. Se alguém nos perguntasse, isso aqui é interessante, se estamos salvos, John Stott diz, seria tão bíblico dizer que sim ou dizer não. Se bem que a resposta correta deveria ser sim e não. Mas como assim, pastor Josley? Explico. Se sim, presta atenção, se deve ao fato de termos sido salvos por meio de Cristo. Você não aceitou Jesus Cristo? Não entregou a sua vida para Ele? Ele não te justificou perante o Pai? E Cristo, quando nós aceitamos, Ele nos livra da culpa dos nossos pecados e também nos livra do juízo de Deus com relação a tudo isso. Se não, pelo fato de não termos ainda sido totalmente libertos do pecado que habita em nós, nem recebemos ainda os novos corpos que nos serão dados no novo mundo. Por isso, a resposta é sim e não. Algumas considerações importantes que o apóstolo Paulo faz aqui. Primeiro, nós seremos salvos da ira de Deus, no versículo 9. Segundo, nós seremos salvos por sua vida, versículo 10. Terceiro, nós aguardamos ansiosamente a nossa salvação plena, definitiva. E quarto, o preço de tudo isso já foi pago com o sangue de Cristo, no qual nos justificou diante do Pai, quando nós ainda éramos pecadores ou éramos inimigos dele. E um último aspecto aí, nos gloriamos em Deus, no versículo 11. Então, em Romanos 5:11, a expressão é nós. Nos gloriamos em Deus. Nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez. Nos tornou amigos de Deus. Então, de acordo com Paulo, o fato de o cristão exultar em Deus é completamente diferente da forma como os judeus se gloriam em Deus. Explico. Então, a exultação cristã em Deus, ela começa com um tímido reconhecimento de que nós não temos o mínimo direito sobre ele. Continua com um maravilhar-se com o fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores e inimigos de Deus. E termina com a humilde confiança de que Ele há de completar em nós, em mim, em você, a obra que Ele iniciou. Então, a grande marca que identifica o crente justificado é a alegria. Oh, glórias! Então, é especialmente o alegrar-se no próprio Deus. O crente, ele deveria ser a pessoa mais positiva do mundo, a pessoa mais alegre, já que o nosso foco é a adoração a Deus. Aleluias! Glória a Deus! Nós terminamos mais uma aula, essa aula nós falamos do capítulo 5, dos versículos de 1 a 11. Na próxima aula nós estaremos fechando o capítulo 5, tá bom? Aí está o meu currículo, está a página
minha no YouTube. Dá uma entrada lá, meu irmão. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva lá, nos ajude a divulgar este material, tá bom? Fique com Deus. É muito bom falar da palavra de Deus, ainda mais para quem gosta de assistir. Você que está entrando aí no meu canal, no YouTube, tem assistido às aulas, muito obrigado, né, pela sua compreensão, por gostar da palavra de Deus. Que Deus nos permita uma nova oportunidade. Até mais.